Esse trabalho foi elaborado visando conhecer a obra de Emmanuel e, como nós intitulamos, o projeto de Emmanuel. Quem é Emmanuel? Todos nós sabemos que Emmanuel é o inesquecível mentor de Chico Xavier. Através dele, Chico recebeu inúmeras obras. Só de Emmanuel são mais de 110 livros, fora aqueles que ele participou fazendo prefácio, livros de outros autores que ele participou, escrevendo prefácios, mensagens incluídas nas obras de outros autores e na organização de todo esse trabalho, como vamos ver em seguida. Mas nós podemos afirmar que Emmanuel, ele foi muito mais do que o mentor, o guia de Chico Xavier. Ele foi o elaborador de um trabalho que veio trazer para nós informações da espiritualidade, numa complementação da obra da codificação de Kardec. Ele, com o seu projeto, que nós vamos ver a seguir, ele trouxe para nós inúmeras informações que tinham sido ditas por Kardec e pelo Espírito Verdade e que foram explicadas mais minuciosamente para nós. Então, ele é o organizador de um trabalho de divulgação espírita e complementação da codificação espírita, elaborado por Kardec, e que veio para nós para nos trazer uma ampliação daqueles conhecimentos estabelecido pelo mestre leonês. Por isso, ele não é simplesmente esse guia inesquecível de Chico. Ele é muito mais. Ele trouxe a luz espiritualizante para nós. Ele teve um trabalho de elaboração de uma obra que nós vamos ver que tem uma polivalência literária e que deve ser conhecida. Porque são, de Chico Xavier, 412 livros. E será que já nós lemos uns 100, uns 200? Não sei, né? Mas são 412 livros que ele participou e ajudou a organizar. Quando nós falamos de Emmanuel, é impossível falar de Emmanuel sem falar de Chico Xavier. Assim como é impossível falar de Chico Xavier e não falar de Emmanuel. Porque ambos se dedicaram durante toda a vida de Chico Xavier a esse trabalho de divulgação. E ele, então, quem foi Emmanuel não tinha sobrenome, não era conhecido, ficou conhecido após a sua obra, o seu trabalho. Chico Xavier, um matuto, como ele dizia, mineiro, que tinha só o curso primário, mas se tornou querido, conhecido, e pela sua obra ele mostrou quem ele era e do que ele era capaz. Então, quando nós falamos em Emmanuel e em Chico Xavier, nós pensamos assim, como que foi o início do trabalho de Chico Xavier? Vejam bem, Chico Xavier nasceu em 1910. Em 1929, portanto, em 1927, portanto, ele tinha 17 anos, a sua irmã foi acometida de uma doença, de um processo obsessivo muito grave, e não havia nada que melhorasse. Então, depois de muito procurar a medicina, ela foi convidada por um casal muito simpático, Dona Carmen Perácio e o seu marido, a participarem de reuniões na casa deles. Dona Carmen Pena Perácio, uma médium muito dedicada, e eles, e o senhor José Perácio, eles realizavam reuniões mediúnicas e resolveram atender a moça. E Chico Xavier acompanhou a menina, a jovem, nesse trabalho. Naquele dia, ele recebeu uma mensagem da sua mãe, porque Chico Xavier ficou órfão aos 4, quase 5 anos de idade. Então, a sua mãe dizia assim para ele, Chico, se alguém te disser que eu morri, não acredite.
eu estarei sempre viva. Estarei sempre com você. E ele recebe uma mensagem que veio comprovar o trabalho de Dona Carmen Perácio, porque a caligrafia era idêntica da sua mãe, Dona Maria João de Deus, e também as informações na mensagem eram sobre a sua família, com dados e com um conteúdo que era impossível de ser negado que fosse da sua mãe. Então, aquilo mexeu com o Chico. E ele começou a participar das reuniões. A sua irmã melhorou, recuperou a saúde e ele continuou. Ele se despede do padre da igrejinha, porque ele residia em Pedro Leopoldo nessa época. E ele, então, se despede do padre, que o abençoa naquele novo trabalho. E ele vai participar, já mais convicto das reuniões espíritas, da reunião espírita lá da Dona Carmen e do senhor José Perácio. Mas aí eles resolvem, esse casal, a fundar o centro, porque a reunião... Imaginem, gente, naquela época, a mediunidade, obrigada, o espiritismo não era conhecido, muita dificuldade. E então, eles resolveram fundar um centro espírita, porque as reuniões eram realizadas na casa do casal. E aí eles fundam um centro espírita conhecido por todos em Pedro Leopoldo, que chama Centro Espírita Luiz Gonzaga. E ali começaram as reuniões. E o Chico começou a receber mensagens. E ele, então, conta que isso de 1929, portanto, ele tinha 19 anos. As mensagens se amildaram com o trabalho no Centro Espírita. E as mensagens não eram assinadas. Ele não sabia quem escrevia as mensagens, quem eram os espíritos. Até que a Dona Carmen tem uma visão, vários livros caindo sobre a cabeça do Chico. E ele, então, continua aquele trabalho e ela não sabia bem o significado, mas entendia que a psicografia fazia parte de sua vida. Até que ele diz que surgiu a chamada mediunidade exuberante. 2 anos de treinamento que ele recebia as mensagens de espíritos que não assinavam. Mas todo o treinamento durou, na verdade, 4 anos. Por quê? Ele, de 1927 até 1931, ele conta que ele recebia as mensagens e é como se o seu braço tivesse o peso de uma pedra. Ele sentia como se um cinto de ferro apertasse a sua cabeça. E ele, então, o exercício de prática da psicografia o deixava extenuado. Tinha dias que ele não conseguia dormir de tanta dor no braço. E isso durou 4 anos, que ele diz 4 anos de treinamento. Então, às vezes, nós já queremos entrar na mediunidade, receber espíritos de luz, e imaginem, o Chico Xavier, um espírito na qualidade e condição dele. Ficou 4 anos em treinamento para realizar a obra que posteriormente foi deixada para nós. Então, surge, após isso, a chamada mediunidade exuberante. Ele via, ele ouvia, ele tinha percepções, ele receitava. Tudo que nós conhecemos do Chico foi surgindo de uma forma muito rápida nesses 4 anos de treinamento. Ele disse que tinha dias que o espírito escrevia 17 páginas, 20 páginas, e ele ficava muitíssimo cansado. Então, ele diz que a sua mediunidade, o próprio Chico, teve 3 períodos. O primeiro período foi de completa incompreensão. Ele via a sua mãe. A partir dos 4 anos de idade, ele via a sua mãe conversava com ele. Ele via espíritos na igreja que ele frequentava, no altar, espíritos auxiliando as pessoas. Ele percebia, ele via perto de si, na escola, espíritos ao seu lado, ao lado dos colegas, e todo mundo falava, esse menino é bilolado, esse menino é louquinho.
Então, ele fala que foi de completa incompreensão. Mas a dona Cidália, a sua madrasta, ela foi de um amor incondicional. Ela abraçava o Chico e falava, quando ele chegava chorando pela agressão das outras crianças, dos meninos, e por não compreender o que estava acontecendo, ela dizia assim: Chico, eu acredito em você. Eu sei que você é um menino muito bom e que você não está mentindo. Mas um dia, Chico, nós vamos entender tudo isso. Então não se importe, não ligue para isso. Siga o seu coração, meu filho. E a dona Cidália foi realmente a substituta da sua mãezinha na vida inicial de Chico Xavier. Depois, o segundo momento foi em 1927, como eu disse, as mensagens de treinamento. Então, foram 4 anos de um período de grande sofrimento, de grande cansaço e de grande luta, como eu descrevi para vocês. Então, foi um momento em que Chico se cansava demais, mas estava ali perseverante. E a partir de 1931, que ele chama de terceiro período, que foi o encontro que ele teve com Emmanuel. Como se deu esse encontro? O encontro com Emmanuel se deu nas beiras do açude do Capão, bem pertinho de Pedro Leopoldo, um ribeirão da mata, e ele então vivia, à tarde ele ia para lá para orar, para meditar, para ver o entardecer, e ali ele então, um dia ele estava sentado sobre uma pedra e ele viu se aproximar aquela figura austera, aquela figura iluminada, e ele então disse: Chico, você está disposto a trabalhar para Jesus? Ele falou assim: bom, se os espíritos superiores me ajudarem. Aí falou: pois bem, esteja disposto, eles te ajudarão. Ele fala: e eu tenho condições para isso? Ele falou: desde que você obedeça os 3 pontos básicos que todo mundo conhece, né? Aí ele falou: qual? Primeiro, disciplina. O segundo, disciplina. O terceiro, disciplina. E foi o que Chico fez no seu trabalho, e na sua vida toda, né? Ele seguiu esses 3 pontos básicos. Então, ele diz que aí tudo clareou. A mediunidade surgiu de forma lúcida. Aquele espírito o amparava e o acompanhou por toda a vida, e ali começaram as mensagens assinadas. Começou o trabalho de organização. Ele recebia poesias, recebia inúmeros espíritos dos mais diversos, ele recebia através da sua mediunidade. Então, Chico Xavier desenvolveu, a partir de 1931, esse trabalho. E vamos, então, ver especificamente o que era Emmanuel para Chico. Ele diz assim: desde que Emmanuel assumiu o comando de minhas faculdades, tudo ficou mais claro, mais firme. Ele apareceu em minha vida mediúnica, assim como alguém que viesse completar minha visão real da vida. E ele acrescenta: ele estabeleceu para mim horários, tinha que fazer datilografia, leituras, para melhorar a sua capacidade na escrita. E ele ainda afirma: solicitado para se pronunciar sobre esta ou aquela questão, notei-lhe sempre o mais alto grau de tolerância, afabilidade, doçura, tratando todos os problemas com o máximo respeito pela liberdade e pelas ideias dos outros. Então, as pessoas, até no filme, né, do Chico Xavier, falam assim: ele não era muito austero, muito enérgico com você? Ele fala assim: ele foi um pai para mim. Ele foi o espírito que, ele fala ali, com doçura, com afabilidade, com tolerância, tolerando esse matuto, ele dizia, esse caipira que mal saiu do curso primário para fazer um grande trabalho. E ele diz assim: Emmanuel tem sido para mim um verdadeiro pai na vida espiritual, pelo carinho com que tolera as falhas e pela bondade com que repete as lições que devo aprender. Então, é a humildade do discípulo e a doçura, a compreensão
e a sabedoria do mestre, Emanuel e Chico, né? Nesse contexto. E ele então fala assim, Chico, temos muito trabalho a fazer, vamos publicar livros. Aí ele fala assim, livros? Mas quem vai bancar tudo isso? Nós não temos dinheiro. Ele vivia uma vida muito pobre. E fala assim, os meios, os resultados, o recurso chegará por caminhos inesperados. Vamos trabalhar. E aí, Chico, ele fala assim, o que seria? Ele falou assim, 30 livros para começar. O Chico quase caiu de costa. 30 livros, ele achou um absurdo. Depois publicou 412. Né? O estilo de Emanuel. Se um dia ele, isso afirmações de Chico, viu, nas entrevistas. Se um dia ele, Emanuel, algo me aconselhasse que não estivesse de acordo com as palavras de Jesus e de Kardec, que eu devia permanecer com Jesus e Kardec, procurando esquecê-lo. Então era verdade sem rodeios. Mas vamos especificamente ao projeto de Emanuel. Emanuel, quando Chico começou a receber poesias, as poesias eram publicadas em jornais de Belo Horizonte, de alguns lugares. E o Manuel Quintão, que era nessa época presidente da Federação Espírita Brasileira, ele procura Chico, conheceu o Chico Xavier, já tinha notícia da mediunidade exuberante desse homem, e ele então procura Chico e fala, Chico, vamos reunir todas as poesias num livro. E publicou, projetou, organizou e publicou o Parnaso de Além Túmulo. Olha, o próprio nome já foi, assim, um boom na aldeia literária brasileira. Por quê? Parnaso, coleção de poesias, de poemas, do Além Túmulo dos Mortos. Imagina, gente, 1932. Um livro que falava poesias, eram 56 poetas, 259 poesias, dos mais diversos autores. Casimiro de Abreu, Olavo Bilac, Castro Alves, não era poetinha não, gente, era poetas brasileiros e portugueses. Augusto dos Anjos, e inúmeros mais, Dornelas. Então, vocês imaginem, por isso que eu falo que teve um projeto do Emanuel. Imaginem um livro publicado. O que aconteceu? Repórteres de São Paulo, do Rio de Janeiro, acorreram tudo para Pedro Leopoldo para conhecer aquele caipira analfabeto que ousava, tinha a ousadia de poetizar. Olavo Bilac, Castro Alves. Porque a hora que eles viram a obra, eles não tinham como negar. Eles não tinham como não admitir. Então, foi porque a poesia é analisada, a métrica, a qualidade das rimas, a quantidade de versos, tudo igual ao poeta quando encarnado. Eles não tinham como negar. Então, foi o maior boom na Academia Brasileira de Letras. E tiveram as maiores manifestações, as mais diversas, né? João Dornas falou assim, quem é esse capial pretensioso que ousa poetizar com o nome alexandrino? Publicou, de Olavo Bilac. Outros, Monteiro Lobato falou, bom, se ele plagiou, que eles achavam que era plágio, que não era de mortos, se ele plagiou, ele pode ocupar, ele é um gênio, porque ele pode ocupar qualquer cadeira na Academia Brasileira de Letras. Gente, eram 56 poetas diferentes. E não é poesia, quem conhece o Parnaso, o livro, não é poesia de uma folhinha não, viu? É poesias de 3 folhas, como vocês já conhecem algumas. Então, Monteiro Lobato diz isso. O Magalhães Júnior fala assim, bom, se ele é um gênio, se ele é uma fraude, ele é um gênio, porque ele conseguiu mesmo nos convencer. O Menotti de Olpica falou, eu acho que é um fenômeno sobrenatural, esse fenômeno Chico Xavier.
ele não tinha explicações que pudessem responder àquela realidade. Então, gente, olha o projeto de Emanuel. Mexer com as criaturas. E o Chico mantinha a posição. Não sou eu que escrevo. Os espíritos escrevem por mim. Não sou eu que faço a poesia. É o Olavo Bilac que veio provando a imortalidade. Olha o trabalho de Emanuel. Através disso, dando informações da doutrina espírita, imortalidade, comunicação dos espíritos. Certo? E seguiram, né? Então, vamos ver a polivalência da obra literária. Não ficou só aí, não. Publicou. Atingiu aquele público, mexeu com aqueles que não conheciam doutrina espírita. E aí, esse livro, na classificação do professor Evaldo Martins, da Universidade de Uberlândia, ele é prova contundente na análise que ele faz da obra de Emanuel. Provas contundentes, não tinha como negar, as poesias estavam ali expressando uma realidade da afirmativa de Chico. Aí, muito bem, aqueles que não acreditaram, vamos atingir outra área da sociedade. Prova científica. Vieram os livros de André Luiz. O livro Nosso Lar, gente, escancarou, foi o primeiro de André Luiz, escancarou para o mundo, para nós, o mundo espiritual. Veio falar das colônias espirituais, da vida espiritual, coisas que Kardec havia dito e que agora eram explicadas com detalhes. E mais, temos que ressaltar as obras científicas, mecanismos da mediunidade, evolução em dois mundos, que dão informações científicas que até hoje muitas coisas nós não compreendemos. O livro Libertação, quando ele fala que o Gregório botou um aparelhinho na cabeça da Margarida para controlar de longe os seus pensamentos, é um chip, gente. Nem tinha nome de chip, porque já não conhecia chip. Tudo provando cientificamente inúmeras coisas que hoje a própria ciência está descobrindo. Então, veio atender a um outro nível do conhecimento. As obras de André Luiz, que nós não podemos negar. Mas Emanuel não parou aí. Eu não gosto de ciência, eu não leio poesia. Vieram os romances. Os romances de Emanuel vieram nos trazer para aqueles que queriam conhecer. Olha, o Haroldo Dutra Dias, ele diz assim que os romances de Emanuel podem ser comparados à cebola. Para começar, a gente não manuseia sem chorar. Segundo, é um verdadeiro roteiro de cinema. E mais, provas contundentes da existência daqueles fatos, com ordem, a cronologia romana, a ordem dos dados, das informações, o livro Paulo e Estevão, combinando exatamente com as viagens de Paulo citadas na Bíblia. As descrições do livro Renúncia, que foram procurar as ruas de Paris citadas no livro. O Haroldo pesquisa, ele achou 1.500 fatos comprobatórios da realidade daqueles fatos. No livro Renúncia. Então, há 2.000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Paulo Estevão e Ave Cristo. Então, veio o romance, aqueles que queriam conhecer a doutrina espírita, e mais, tudo saturada de evangelho, de doutrina, de conhecimento, no romance. Então, é esse o trabalho de Emanuel, a espiritualização das criaturas. Aí vieram, lógico, intercaladas, umas na frente de outras. Tinha ano que o Chico chegava a psicografar 14 livros, conforme os livros, né? Quando a gente vê a cronologia da publicação das obras. Foi um trabalho hercúleo, gente, que a gente tem que valorizar. Aí veio a obra evangélica. Para provar o quê? Para provar que doutrina espírita
é Evangelho de Jesus. É a revivescência do Evangelho de Jesus. Não é como se dizia na época. Gente, imagina, 1939, 1945, que espiritismo mal era conhecido, e quando era conhecido, era espezinhado. É coisa do demônio. Os espíritas não tinham o que nós temos hoje, status, né? Ai, fulano é espírita. Naquela época não era assim, não. Fulano é espírita, Deus me livre, não tem amizade com ele, não. Coisa do demônio. Então, foi uma época de grande luta. Né? E a obra evangélica é o fundamento da obra de Emmanuel. Por quê? Vieram os livros, nós conhecemos aqueles que comentam as cartas de Paulo, comentam os trechos dos apóstolos, comentam as palavras de Jesus, que são aquelas 4 obras, vamos dizer assim, fundamentais para o conhecimento do Evangelho. Pão nosso, vinha de luz, caminho, verdade, vida e fonte viva. Esse livro tem tudo desses ensinamentos, mas não tem só esses. A cada 100 anos da publicação das obras básicas, ele publicou uma complementando. Publicou Religião dos Espíritos, complementando o Livro dos Espíritos. Do Livro dos Médiuns, publicou Seara de Médiuns. Do livro Céu e Inferno, Justiça Divina. Do livro Evangelho, ele publicou Livro da Esperança. E da Gênese, A Caminho da Luz. Então, todos esses livros estão saturados da mensagem evangélica. O trabalho de mensagens foi o foco principal do trabalho de Emmanuel. Mas não ficou só isso, não. Os livros históricos, além desses que nós citamos, né, que estão nos romances, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, A Caminho da Luz, o livro Emmanuel, que fala de dados históricos e comprovados, foram publicados. Mas não parou aí, gente. Atendeu a atendeu aquele que não achava que espiritismo era religião. Ah, mas eu não gosto de nada disso. Vieram os contos, as mensagens, veio a literatura humorística, a literatura infantil. Olhem a polivalência do trabalho de Emmanuel. Então, gente, nós podemos afirmar assim, que estava a programação elaborada. Ah, mas eu não acredito em nada disso. Não quero saber, não quero ler, não gosto de ler. O Correio de Mais Além. A partir de 1962, começaram a vir as cartas para as mães. Mães que perdiam filhos, mães desesperadas, que buscavam respostas para suas dores, vieram as cartas. As cartas com assinaturas idênticas dos filhos, que constava na carteira de identidade que a mãe guardava. Informações que só a família sabia, não tinha como negar. Foi o chamado Correio do Mais Além, atingindo uma outra parcela da nossa sociedade, para a compreensão da obra doutrinária espírita. Mas não parou aí, não. Estava programado o maior evento espírita que o século passado conheceu. Gente, existia um programa que chamava Pinga Fogo, na TV Tupi, aos domingos, à 13h. Programa de 1 hora, onde eles recebiam pessoas importantes, né, para debate, chamava Pinga Fogo, porque eram jornalistas, eram repórteres, etc., e pessoas interessadas na área que perguntavam, né, ao entrevistado. E o Chico foi convidado para ir. Segundo a autorização de Emmanuel, ele foi. O programa começou. E aí foi uma coisa fora do comum. A rua, o auditório superlotou. A rua, não tinha onde pôr, o pessoal ficou na rua. E eles tiveram que pôr alto-falante na rua para o povo ouvir a entrevista.
E mais, o programa que durava 1 hora, e a TV Tupi, audiência total. Eles abriam o telefone para perguntas também, além dos jornalistas. E mais, hein? Eles colocaram pastor, padre, jornalistas e filósofos para perguntar, para derrubar o Chico. E ele respondeu tudo. Ele ainda diz, o Emanuel está aqui para me ajudar, naquilo que eu não souber responder, naquilo que eu precisar da ajuda. E aí, o programa que ia durar 1 hora, durou 4 horas. E a TV, não tira do ar. Estava dando maior ibope. Então, vocês imaginam, gente, isso, segundo Herculano Pires, foi o marco divisor de águas da doutrina espírita. Por quê? Antes do pinga-fogo e depois do pinga-fogo. 1970. Então, não, 71, né? 1971. Então, gente, foi um sucesso tão grande, uma repercussão tão grande. É lógico que isso estava no plano de Emanuel, a favor da doutrina espírita. E ali, quando termina, isso está no YouTube, se vocês quiserem assistir, quem já assistiu vai ver. Ele fala assim, e aí, Chico, você vai psicografar uma mensagem? Ele ainda fala, o telefone toca de lá para cá. Olha a humildade daquele espírito. E ele pede uma música, concentram, e o que acontece? Ele recebe uma poesia, gente, para provar que ele estava ali. Olha lá, uma pessoa com a condição de Chico, naquela humildade, ele recebe uma poesia que se chama Segundo Milênio, que fala para o povo da preparação do mundo para o que viria. Foi um chamamento. Bom, teve o segundo, em dezembro, e ele recebe a poesia no final. O segundo durou só 3 horas. Não durou 4, não. Durou 3. E aí ele recebe uma poesia lindíssima, muitos conhecem, falando do Brasil. Chama Brasil, do Castro Alves. Gente, esse é o trabalho de Emanuel. Mas nós não podemos deixar de falar bem rapidinho do livro Cristo Espera por Ti, de Balzac. Em 1964, o Chico, porque o Valdo Vieira, esse que eu coloquei aí, ele era auxiliar do Chico nos trabalhos de publicação. Ele também recebeu o livro Evolução em Dois Mundos, muitos livros ao lado do Chico. Em parceria com o Chico, inúmeros livros, Mecanismos da Mediunidade, Domínios da Mediunidade. Ele ajudou, ele recebeu um ímpar e um par, no Evolução em Dois Mundos, parece. Ele numa cidade, o Chico na outra, ele recebia, e ele ajudou demais, e ele respeitava demais o Chico. Ele é vivo, ainda mora em Foz do Iguaçu, mas deixou de ser espírita, né? Uma pena. Mas aí o Valdo, o que aconteceu? O Emanuel falou, nós vamos publicar um livro. Ele falou assim, não, eu estou sem tempo, ele é médico, eu quero parar, não vou mexer com isso, não. Aí o Emanuel foi lá no Chico. Chico, você tem que falar para ele que tem que publicar esse livro. Ele tem que publicar. Ele, que gostava muito do Chico e também respeitava muito o Chico, falou, tá bom, como é que vai ser? Isso era novembro de 1963. Ele falou assim, vai ser um romance. Ele falou, piorou. Romance, hein? Tem sequência, tudo. Aí ele falou, pois é. E começou, obedeceu o Chico. E começou. Quando foi em março, publicou. Cristo Espera por Ti, um romance de Honoré de Balzac, um escritor francês, escreveu a Comédia Humana, muito conhecido na França. Tá bom. Publicou, acabou. Não teve nada, né? Imaginem só. O trabalho do Emanuel. Em 1983, bom, nessa época, ainda 1969, me parece, esse Osmar Ramos Filho, uma pessoa, ele faleceu em 2011. Ele era professor de literatura na Universidade do Rio de Janeiro, estudava, né, lógico, a literatura brasileira, e ele ganha uma bolsa para ir para a Bélgica, para fazer mestrado, esses estudos aprofundados. E ele vai para a Bélgica, chega lá, ele conhece, no mesmo alojamento, uma moça portuguesa que fazia um trabalho de Balzac.
essa estudiosa, também estava com bolsa lá. E ele ficou muito amigo, porque ela era portuguesa, para conversar era mais fácil, né? E ela contava dos trabalhos que ela estava fazendo de Balzac. E ele ficou conhecendo muito de Balzac. E aí, ele veio para o Brasil, e ele tinha um amigo que ia fazer uma palestra no centro, e ele foi levar a esposa, que tinha jantado na casa dele. Tem uma história comprida que não dá para contar mais, porque o tempo é pouco. E ele, então, vai levar a senhora no centro espírita. Em 1969, ele vai levar a senhora no centro e desce para acompanhá-la, porque estava chovendo. Quando ele desce, um aluno dele estava lá na porta do centro. Eles vendiam livros na porta do centro, lá no Rio de Janeiro. Ele falou: ô, professor, o senhor aqui, mas que honra. Ele falou: não, muito sem gracinha, né? Não era espírita. Não, eu vim trazer a minha amiga, tal, mas já vou indo embora e tal. Aí ele falou assim: mas o senhor não vai sair daqui sem chumbo. O senhor vai levar um livro de presente. Foi na estante, olha o braço do Emanuel lá. Pegou um livro e deu para ele. Que livro que era? Cristo Espera por Ti, de Honoré de Balzac. Ele olhou e falou assim: mas esses espíritas, hein? Vê se pode. Usam o nome de Balzac para convencer as pessoas. Onde se viu? Guardou o livro na biblioteca, nunca mais olhou. Em 1983, ele já tinha vindo da Bélgica, estava uma chuva no Rio de Janeiro. Ele, então, senta na biblioteca, fica lá olhando, vê o livro. Olha o Emanuel aí, né? Vai lá. Ele falou: deixa eu dar uma olhada. Ele já tinha tomado conhecimento do livro, ou de Balzac, né? Ele tirou o livro e começou a ler. Começou a ler e começou a se assustar. Começou a preocupar. Porque tudo que a moça falava estava ali no estilo de Balzac. Estava ali na obra. E aí, ele chama a esposa dele, a Virgínia, e fala: Virgínia, ela também professora de letras. Virgínia, vem aqui. E começou a grifar. Mandou comprar um dicionário na França para ver certos termos que estavam ditos ali, para ver se combinava termos antigos, da língua francesa antiga. E ele começou a pesquisar. E escreve, em 1994, ele lança o livro O Avesso de um Balzac Contemporâneo. Ele se torna espírita e publica. E em 2007, a editora já publica o Cristo Espera por Ti, com todas as anotações do Osmar. Então, gente, como que Emanuel não programou isso? Por que lá ele falou: você tem que publicar isso? Um livro que foi referendado pela academia. Um livro publicado por uma pessoa leiga e literato, né, que fala? O escritor. Um escritor, uma pessoa entendida em literatura. Então, por isso que eu falo que ele foi um verdadeiro projeto. Eu não vou falar nada disso que não vai dar tempo. A aparência de Emanuel. Não precisa ler lá, não, que é muito miudinho. Eu vou falar. Emanuel se manifesta sempre na aparência de senador Públio Lentulus, que foi uma encarnação que ele teve e que está citada no livro há 2000 anos. Mas olha só, em 1953, até referendando o projeto de Emanuel, o Chico realizava com amigos materialização de espíritos. Era uma reunião para provar a existência dos espíritos, né? E quando a sala foi iluminada por um relâmpago, e surge um espírito de 1,90 m de altura, materializado, porte atlético, tórax largo, entrou em cena e trazia na mão uma tocha acesa, símbolo de fé. Com a voz clara e baritonada, encheu o peito e afirmou: amigos, a materialização é fenômeno que pode deslumbrar a muitos, ou alguns companheiros, e até beneficiá-los com a cura física. Mas o livro é chuva que fertiliza lavouras inteiras, alcançando milhões de almas. Rogo aos amigos a suspensão destas reuniões a partir desse momento. Era ele mesmo, Emanuel. O livro é chuva que fertiliza lavouras imensas. O trabalho do Chico era com o livro. O trabalho dele era com o livro.
foram encerradas as reuniões e ele, então, continua a publicação dos livros com o trabalho de Chico Xavier, né? Existe uma foto dele, lá em Pedro Leopoldo, que o médium percebe, né? E não sei se ele quer filmar, que fala a aparência de Emmanuel. Ele diz que a primeira vez que ele apareceu, ele estava mais velho, mas depois ele aparece sempre como a aparência de Públio Lentulus, que foi senador romano no livro Há 2000 anos. Reencarnações de Emmanuel também não interessa. Eu vou falar bem rapidinho. Ele conta que foi Públio Lentulus, depois conta que foi Manuel da Nóbrega, aqui no Brasil, foi o padre Damiano, que está no livro Renúncia, foi Jean Tourville, na França, na época da Revolução Francesa, e foi padre Amaro, no Pará, já na época de Bezerra de Menezes. Tudo isso está no livro Deus Conosco, quem quiser ver. Concluindo, então, é impossível falar em Espiritismo e em Chico Xavier sem recordar esse grande espírito. O trabalho de divulgação que ele realizou representa para nós, gente, sementes que devem ser, foi plantada por ele e devem ser germinadas por nós. Melhor, devem ser trabalhadas para germinação por nós. Então, as preciosas lições, incansáveis recomendações ecoam até hoje, através de livros e lembranças, a perpetuar um trabalho de imensurável valor. Quando nós lemos Chico Xavier e a obra de Emmanuel, nós temos que agradecer a todo momento. Agora já tem muita tradução, mas antes, gente, o povo do exterior queria ler, queria conhecer os livros, não tinha. Depois do Conselho Espírita Internacional, criado pela FEBRE, muitos livros estão sendo traduzidos. Um trabalho maravilhoso realizado pelo Nestor João Mazzotti, que abraçou esse trabalho. Então, vocês vejam, era esse o objetivo, era esse o trabalho de Emmanuel. Então, nós acreditamos que agora nós temos as sementes aí plantadas. Cabe a nós fazê-las florescer com a prática desses ensinos. E entendendo, sobretudo, que o trabalho maior é o trabalho de evangelização dos corações. Porque a sua obra está saturada de evangelho. Os romances têm evangelho. Quando ele fala lá do assassino, a gente fica com pena da forma, porque ele coloca como irmão nosso que está em erro. É o amor, né, que ele consegue trabalhar através da sua obra. Os ensinos evangélicos, o entendimento das lições de Jesus. Então, o trabalho evangélico permeia toda a obra de Chico e de Emmanuel. Então, acreditamos que esse trabalho se desenvolveu certamente sobre a direção direta de Jesus. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.